com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição de número 6. Já estamos chegando na lição de número 6. E hoje nós estamos falando, histórias de fé e coragem. E nós vamos continuar falando hoje sobre um personagem muito importante que fez a diferença. Que olha, este homem era um homem de fé e de bastante coragem, E o Senhor usou muito ele. E sabe qual que é o título da nossa lição? Moisés, um grande libertador. Sim, nós vamos falar sobre Moisés. Nós estávamos falando, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, Então, vocês se lembram na aula passada que eu falei que José, ele foi fiel ao nosso Deus e se tornou governador do Egito? Sim, então agora nós vamos orar e depois eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre José para você, tá bom? Para que você possa guardar aí no seu coração. Mas antes vamos falar com o Papai do Céu. E nós vamos orar juntos, tá? Não vou repetir, porque vocês já são grandes e precisam ter essa comunhão, esse particular com o nosso Deus. Então fale para Ele o que você está querendo, o que você está precisando, o que você está sentindo, Você está precisando orar por alguém? Fale para o Senhor agora o que está dentro do seu coraçãozinho. Se você quiser reclamar de algo que está acontecendo, pode reclamar para Ele também. Porque Ele é muito bom em ouvir reclamações e nos dá estratégia para conseguir nos defender, para conseguir sair daquilo que está nos incomodando. Tá bom? Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez entrar na Tua presença. Senhor, neste momento agora com os nossos juniores, Senhor, alcança o coraçãozinho de cada um deles. Senhor, eu não sei pelo que cada um está passando neste momento. Eu não sei o que cada um está precisando, Senhor, mas nós estamos clamando a Ti para a Tua proteção, para o Teu cuidado, para o Teu amor. Senhor, cuide de cada um, Senhor, neste lar. Senhor, eu não sei pelo que eles estão passando, mas proteja, guarda, livra de todo perigo, abençoe a mamãe e o papai, abençoe a vovó, tio, Senhor, abençoe os irmãos, abençoe a cada um deles. Senhor, cuida do padrasto, da madrasta, Senhor, cuida de cada um que tem dentro desta casa. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado, protegido dos nossos pequenos. É o desejo do meu coração que o Senhor continue guardando, livrando, para que eles possam se tornar mensageiros, Senhor, crianças de fé e coragem, se tornar homens de fé, homens e mulheres de fé e coragem, para enfrentar tudo aquilo que o mundo vier lançar sobre eles, eles possam ter forças para dizer não para o mundo, e sim para o Senhor Jesus. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, que vocês possam ser crianças de fé e de coragem para vencer tudo aquilo que vier sobre vocês. Às vezes vocês estão pequenos, já estão tristes, já estão sofrendo por alguma coisa. Mas saiba que o mesmo Deus que está com os adultos, que está com o pastor, que está com as pessoas que você considera tão importante, é o mesmo Deus que está com você a cada dia, cuidando e guardando você. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre Moisés, um grande libertador. E o objetivo da lição é ensinar vocês que Deus ouve e responde às nossas orações. Crianças, ore, fale com o nosso Deus. Vocês já estão numa idade que querem as coisas, que sentem necessidade das coisas, que almejam algo. Ore, fale com o nosso Deus. É na oração que nós contamos para o Senhor as nossas aflições, as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos sonhos. É na oração.
E o nosso Deus, Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Porque uma oração é um clamor, é um pedido de ajuda, de socorro. E Deus, Ele é misericordioso e cuida de nós. Então, que vocês possam ser crianças de fé e coragem para enfrentar este mundo que estamos vivendo. E o nosso versículo de hoje, memorizando, ele diz assim, ó: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. Então eu quero ler aqui na Bíblia com vocês, ó. João capítulo 8 e o versículo 36, ele diz assim, ó: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então, portanto, se o Filho, que é o Senhor Jesus, vocês permitirem que Ele liberte vocês, vocês serão livres. Né? Às vezes você fala, mas já aceitei Jesus, tia, do que é que eu preciso ser livre? De toda ansiedade, de toda tristeza, de todo desejo de assistir coisas que desagradam a Deus, de fazer coisas que desagradam a Deus, de falar coisas que desagradam a Deus. Se vocês, né, permitir que Jesus te liberte disso, você de fato será, olha, livre. Porque às vezes vocês estão dentro de casa, mas estão acorrentados por alguma coisa. Não é somente aqueles que ainda não têm Jesus que pode estar acorrentado neste momento. Você pode estar acorrentado por algo. Então eu quero que você faça assim com a sua mão. O meu está mais largo, né? Mas você faça assim com a sua mão. E quando nós terminarmos o versículo, você vai soltar isso que está te aprisionando, tá bom? Então vamos lá? Se o Filho os libertar, vamos, repete, eu falo, vocês repetem. Se o Filho os libertar, se o Filho os libertar, vocês serão de fatos livres. João capítulo 8, versículo 36. João capítulo 8, versículo 36. Vamos mais uma vez? Eu vou falar e agora a gente vai soltar isso que está nos prendendo, tá? Vamos lá? Se o Filho os libertar... Vamos de novo. Se o Filho os libertar... vocês serão de fatos livres. Estamos livres, porque o Senhor Jesus, Ele nos libertou. Toda algema vai cair por terra, porque nós somos livres pelo poder do sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu e você somos livres de todo mal. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Nós somos livres porque Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais lutar sozinhos. O Senhor está conosco, lutando as nossas guerras ao nosso lado. E eu falei que eu vou continuar falando um pouquinho sobre a vida de José. Crianças, José, ele foi levado cativo lá para o Egito, e ali no Egito ele se tornou governador abaixo de Faraó. Ele era o homem mais importante ali do Egito. E José, quando ele, né, os seus irmãos vieram comprar comida, que ele os conheceu e ele os perdoou, e os seus irmãos o reconheceu, né, porque ele disse, sim, eu sou José, aquele que vocês venderam. E os seus irmãos choraram, eles se abraçaram. E José manda então buscar o pai, que está lá, né, nas terras de Canaã, lá sofrendo fome. Então Jacó também vem para o Egito e morre perto de José. É uma história muito linda, esta história da vida de José. E ali no Egito, Faraó, né, esse Faraó era um Faraó bondoso, deu terras, as melhores terras deu para a família de José. E ali o povo de Deus foi crescendo,
né? Os seus gados se multiplicava mais que o dos egípcios, as suas ovelhas, as suas mulheres, né? Ia se produzindo mais e o povo foi crescendo. Mas sabe, aquele faraó morreu. Aquele faraó não ficou eterno, porque ninguém é eterno. E aquele faraó morreu. Então, e José também morreu. E quem foi vivendo ali no Egito foram os filhos dos irmãos de José. A Bíblia fala que os 12 irmãos de José, eles se tornaram 12 tribos, né? São as 12 tribos que o Senhor escolheu para Israel. E o povo ali ficou tão poderoso, tão numeroso, que os egípcios começaram a ficar com medo. Sim, os egípcios começaram a ficar com medo. E ali, sabe o que aconteceu? Aquele faraó agora, aquele faraó que era mau, não tinha mais aquele faraó bonzinho, não. Sabe o que aquele faraó malvado fez? Fez com que o povo de Deus se tornasse escravos ali no Egito. Sim, eles começaram a ser escravos, eles começaram a ser forçados a trabalhar na lavoura, a construir a cidade, né? Deixa eu só ver aqui o nome da cidade para não errar para vocês. A cidade de Pitom e de Ramsés, né? Que às vezes vocês já assistiram filmes de faraós, né? Fala de Ramsés, assim. Então é real, né? Essa cidade existe. Então ele era faraó ali e ele começaram a ter que construir aquela cidade, crianças. Não era fácil que nem hoje nós encomendamos 1000 tijolos. Aí veio o caminhão e traz até a nossa casa. Ah, eu preciso de mais 1000 tijolos. E aí assim vai. Naquela época eles tinham que fazer, né, de barro, de areia, de terra, não sei o que eles usavam. Mas eles tinham que fazer os seus tijolos. E eram pedras gigantescas, que é onde se fez aquelas pirâmides enormes, gigantescas. Então eles começaram a sofrer muito. E aquele faraó, né? Então eu vou falar mais uma vez o nome da cidade, Pitom e Ramsés, tá? O nome da cidade que o povo de Israel foi obrigado a ajudar, a construir, não a ajudar, porque os egípcios ficavam inspecionando eles, olhando eles ali, e eles tinham que construir. E sabe, crianças, o povo de Deus, sabe quantos anos eles ficaram aprisionados ali no Egito? 430 anos. Sim, 430 anos eles ficaram aprisionados ali no Egito. E ali no Egito, eles aprisionados, sabe o que aconteceu? Faraó, vendo que o povo de Deus, o povo dos israelitas, ele nem conhecia mais José, nem sabia quem tinha sido José, porque depois daquele faraó, vários outros faraós foram nascendo, né? Então, foram assumindo o lugar e esse faraó nem lembrava quem era José. Só sabia que aquele povo era o povo de Israel, o povo de Deus, porque ouvia-se falar, e que não era dali. Então, já que eles não eram dali, eles tinham que ser escravos. E porque eles estavam crescendo demais, sabe o que Faraó mandou fazer? Mandou matar todos os meninos israelitas que nascessem. Aí então tinha 2 babás. O nome de uma era nome diferente. Puá, né? E o nome da outra era Cifra. Olha só, Cifra e Poá. Eu não sei se é assim que fala, mas era Cifra e Poá. Olha só. O nome das parteiras. Parteiras, por que parteiras? Presta atenção comigo. Porque naquela época não tinha hospital ainda, né? Então, as mamães, quando estavam grávidas, não ia, eu vou levar ela para o hospital. Não tinha isso. Então, as parteiras vinham até a sua casa e ali elas tiravam o bebezinho da mamãe, né? De dentro da barriga da mamãe.
Então elas se chamavam parteiras e era Zifra e Poá. E elas foram chamadas por Faraó para que quando chegasse e o bebê nascesse, elas matassem, se fosse menino. Olha que situação. E sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres não aceitaram essa ordem de Faraó. Elas não obedeceram. E por elas não obedecer, sabe o que elas fizeram? Deus fez para elas? Deus honrou a vida delas. Elas tiveram filhos, elas tiveram famílias e foram muito abençoadas. Elas não obedeceram Faraó porque era um pedido de matar crianças inocentes. Mas elas obedeceram a Deus, de zelar pela vida daquelas crianças. E elas não matavam aquelas crianças. E o povo continuou crescendo. Mas sabe, crianças, o povo continuou crescendo, mas Faraó ainda não estava satisfeito. Faraó estava muito bravo. E ele, se ele soubesse, já que aquelas mulheres não matavam, eles faziam com que os soldados ficassem olhando. Se eles percebessem que nascesse algum menino, eles iam lá e tiravam das suas mães. Mas em uma casa, na casa de Arão, olha, presta atenção, na casa de Arão, fala comigo, Arão e Joquebede, fala Joquebede, essa é mais fácil, que você já conhece mais, né? Na casa de Arão e na casa de Joquebede nasceu um bebezinho. Quando na casa de Joquebede nasceu aquele bebezinho, tão bonitinho, crianças, tão bonitinho, e Joquebede começou a esconder aquele bebezinho. E ela conseguiu esconder ele por 3 meses, mas depois não conseguiu mais, porque ele já estava chorando mais alto, já estava fazendo mais barulho e ela ficou com medo. Então sabe o que ela fez? Ela pegou, fez um bercinho para o seu bebezinho e ela chamou a sua filha Miriam e falou para ela: Miriam, eu quero que você vai até o rio Nilo e coloque o seu irmão ali naquele rio e fique ali cuidando para que nada de mal aconteça com ele. E ali Joquebede coloca então o bebezinho dentro do cestinho e ela leva lá para o rio. Mamãe, a mãe de Miriam pediu para ela cuidar? Pediu para ela ficar olhando, né? Então. Pediu para ela ficar olhando escondidinha lá. Acho que Não, achei ela... achei que ela não tinha pedido. Ela foi ela pediu, né? Só que ela poderia não ter aceitado, né? Poderia ter ido brincar, poderia ter feito outra coisa e não ter obedecido a mamãe. Porém, ela foi obediente. A mamãe pediu para ela levar, ela levou e ficou ali olhando para que nada de ruim acontecesse com seu irmãozinho. Vai que o bercinho virasse, vai que algum animal fosse lá e mexesse com o seu irmãozinho. Ela podia se defendê-lo. E ali, quando ela ficou ali naquele rio olhando, sabe quem que foi se banhar ali? A filha de Faraó. Quando ela foi se banhar ali, ela ouviu o choro de um bebê. E quando ela pegou aquele bebezinho, as suas empregadas pegaram o bebezinho, ela olhou assim, nossa, mas que bebê lindo, ela amou assim que viu. Disse assim, esse bebê, ele é da família dos hebreus, ele não é da família dos egípcios. E ali, peguei a figura errada. Quando ela pegou aquele bebezinho e ela falou, e agora, o que eu vou fazer com ele? Então Miriam aparece e diz assim, princesa, a senhora quer que eu chame alguma das mulheres hebreias para cuidar do bebezinho para a senhora? Aí ela, sim, eu quero, menina. E ela foi e chamou quem? A mãe. A própria mãe. Joquebede pôde ter em seus braços de novo o seu filhinho
estava ali em seus braços e agora ninguém podia fazer mais nada, porque ela disse assim, a princesa disse assim, você vai cuidar dele, mas depois quando ele já estiver grande, você traz para morar no palácio comigo, porque ele será o meu filho. E deram o nome para ele de Moisés, que significa tirado das águas. das águas. Muito bem. E sabe, crianças, esse bebezinho Moisés, ele cresceu, foi morar lá no palácio e ele começou a aprender, ele foi muito instruído ali, começou a falar a língua dos egípcios e foi crescendo, mas um dia ele saiu à noite e ele viu um egípcio batendo num hebreu, num israelita. E sabe o que Moisés fez? Ele ficou tão bravo porque estava maltratando aquele hebreu que ele bateu no egípcio e o egípcio morreu. E quando o faraó soube do que tinha acontecido, sabe o que o faraó fez? Mandou caçar Moisés porque ele iria matá-lo. Moisés não teve uma atitude correta, porém ele quis defender o seu povo. Só que por causa disso, Moisés teve que fugir dali do Egito. O povo ficou, a sua família ficou, né? Mas ele teve que fugir, porque senão o faraó o mataria. E ali quando Moisés fugiu, ele foge então para as terras, né, de Midian. E ali nas terras de Midian, ele se casa com uma mulher chamada Zípora. Nome difícil de novo, né? Zípora, o nome da mulher de Moisés. E o pai dela se chamava Jetro. E ali Moisés começou a viver ali, naquele lugar, nas terras de Midian. Mas um dia, o povo de Deus começou a clamar tanto por socorro, porque estava sofrendo demais, que Deus ouviu o clamor do povo. Então Moisés estava lá no campo e Moisés viu que uma sarça começou a pegar fogo. O que é uma sarça? Era uma árvore pequena. Crianças, que árvore que pega fogo sem ninguém colocar? Não existe isso. E quando aquela árvore começou a pegar fogo, aquela sarça começou a pegar fogo, Moisés se assustou e se aproximou. Quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz que disse assim, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque aonde você está é terra santa. Moisés então ouviu a voz de Deus ali daquela sarça. E Deus falou para ele assim, volta para o Egito e você vai libertar o seu povo de lá. Crianças, imagine só agora Moisés. Ele disse assim, mas como que eu vou voltar? Aquele faraó vai mandar me matar. E quem que eu vou dizer que mandou eu vir para cá? Deus falou assim, diga para ele que o eu sou, o que sou, foi quem enviou você aqui. Imagine só, crianças, vocês acham que foi fácil para Moisés? Não. Moisés precisou de muita fé e coragem para voltar para o Egito e para dizer ali para Faraó, né? Quando o Faraó perguntou, quem foi que te mandou aqui? Aí ele disse, o eu sou o que sou, que o Senhor ele é o que é e ninguém é mais do que ele. O Faraó achava que era o Deus dali, mas crianças, só existia um Deus, que todo joelho se dobrará diante dele, e é o nosso Deus, o Senhor. Então, quando Moisés volta lá para o Egito, que ele vai até Faraó junto com seu irmão Arão, e Moisés fala, Faraó, deixa o povo de Deus ir embora. Faraó não deixa. Não deixa, não deixa. Deus envia então 9 pragas. E Faraó ainda não deixou. Depois vocês vê lá quais são as pragas que Deus enviou. Porque senão vai ficar muito longa essa história.
São 10 pragas que Deus enviou, mas 9 pragas Faraó não deixou o povo ir. Mas na 10ª praga, Deus disse assim: Moisés, agora o povo vai embora. E aí quando foi a morte dos primogênitos. A morte de todos os primogênitos, até o primogênito de Faraó morrer. Então ele disse assim: pode deixar o povo ir embora. Mande o povo ir embora. Aqui ó, é a figura da sarça. Ó. O povo foi embora lá do Egito. Crianças, Deus disse assim: Moisés, leva meu povo, porque eu vou dar para eles uma terra que mana leite e mel. E Deus libertou o povo de Deus. Teve muitos e muitos desafios que vocês podem, olha, passar essa semana inteira, não fazer nada do que vocês fizeram a semana passada e aprender sobre o que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel. O mar vermelho se abriu, a comida caía do céu, Deus mandava pão todos os dias, Deus mandava carne todos os dias para o povo de Israel. Eles fizeram, crianças, um tabernáculo lá no deserto. Deus deu os 10 mandamentos para eles ali no deserto. Deus deu até água para eles lá no deserto. Deus deu água lá da rocha. Água amarga se transformou em água doce. Lembra, Lô, da água amarga? Se transformou em água doce. E tudo, sabe por quê? Moisés obedeceu a voz de Deus e foi em busca do povo de Deus. 430 anos o povo ficou ali preso no Egito. Mas Deus libertou, porque teve alguém que clamou e que não foi sozinho, foi com o nosso Deus. Crianças, Moisés, ele é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos dizer comigo? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então vamos dizer mais uma vez? É o Pentateuco. Ó, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Parou. Então são esses livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Foram 5 livros que Moisés escreveu para nos deixar essa linda história. E tudo isso eles venceram, né? O povo clamou e o nosso Deus, com mão forte, braço poderoso, livrou o povo de Deus ali do Egito. E Moisés é o libertador do povo de Israel. E mais uma coisa para encerrar. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem que protegia o povo de Israel do sol. E durante a noite uma coluna de fogo que esquentava eles, porque no deserto é muito frio à noite. E Deus de dia é muito quente e de noite é muito frio. De dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, crianças, assim como Moisés foi o libertador do povo de Deus, Jesus foi quem veio aqui para nos libertar do pecado. Jesus nos libertou se entregando ali na cruz. Ele morreu, ele ressuscitou, derramou seu sangue precioso e é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Por isso que eu quero dizer para você hoje, pare de querer fazer tudo sozinho, né? Conte para o nosso Deus, conte para a mamãe e para o papai aquilo que está te deixando triste, né? Fale, porque vocês são crianças e precisa de ajuda, né? Olha aqui, ó, não permita, né, que você vá se afundando na sua tristeza, naquilo que está te incomodando e que você chegue num lugar que esteja escrito assim, rua sem saída, mas vai ter uma placa dizendo, retorne para os braços do Pai. Crianças, vocês vão encontrar muitos, olha, perigo adiante, cuidado, não acesse esse canal, não jogue este jogo, não veja este desenho, não assista esse filme, é perigo. Sabe por quê? Porque Jesus é o único caminho. A sua vida, olha, está em obras. Você está crescendo e cresça forte e corajoso, porque Jesus é o único caminho.
a verdade e a vida. Então, que você possa entregar neste dia a chave da sua vida para o Senhor Jesus. E peça para Ele entrar e tirar tudo aquilo que está atrapalhando você. Amém? Então, crianças, agora eu quero fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos lá? Ó, o nome dos pais de Moisés. Quem são os pais de Moisés? O nome deles. Quantas tribos teve o povo de Israel? Eu falei lá no comecinho que foram... Você sabe, Ló? Não. Qual foi a última praga que Deus mandou? Isso eu sei. Qual foi? A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Então, essas você não precisa responder. Qual foi o nome das parteiras? Lembra aquelas duas mulheres que não matou? Então, o nome delas. Quantas pragas foi mandada ao Egito? Então, essa também é bem fácil. Né? Que o Senhor continue abençoando e guardando você, livrando você de todo perigo, de todo mal. Amém? Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor, obrigada por mais uma vez o Senhor permitir que entremos na Tua presença. Senhor, que as nossas crianças possam se tornar crianças de fé e coragem. Assim como Moisés libertou o povo de Israel, assim como Jesus veio nos libertar das garras do inimigo, nos libertar do pecado. Senhor, que possamos, Senhor, levar a Tua salvação para aquelas pessoas que estão sofrendo. Continue cuidando do nosso Brasil, do nosso planeta, daquelas pessoas que estão enfermas. Senhor, trazendo paz e alegrias para cada lar neste dia. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, não se esqueça da sua ofertinha. Traga a sua ofertinha para o crescimento da obra do Senhor. E eu quero, antes de encerrar, é Dia dos Pais hoje, não é verdade? Então vamos falar um feliz Dia dos Pais para o seu papai? Né? Se você não tem papai, mas é a mamãe que cuida de você, a vovó que cuida do vovô, vai lá, dá um feliz Dia dos Pais para eles. Fala, mamãe, papai, vovó, obrigado pelo cuidado que vocês têm comigo. Porque talvez você não tenha um papai aqui na terra mais, mas você tem um papai lá no céu que te ama e cuida de você. Ô, mãe, amém? Você perguntou quantos que foram pragas. E você falou aqui o tanto de mandamentos que deu para Moisés. É o mesmo, são os mesmos. As pragas e os mandamentos. Né? Então, foram os 10 mandamentos. Agora, quantas pragas? Vamos ver se vocês vão acertar. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, para todos os papais. E dá um abraço bem apertado. E eu aguardo vocês na próxima aula.